Começa agora na IPB. Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, IPB. É com imensa alegria que nessa quarta-feira nós começamos mais um Passando a Limpo, um programa que enxerga a realidade com os óculos da Palavra de Deus. E nessa tarde, queridos amigos, irmãos e ouvintes, o nosso tema é muito especial. Nós vamos falar dos 159 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nossos entrevistados são uma grande bênção na vida dessa denominação. Eu tenho o privilégio de estar sentado aqui ao lado do reverendo Dr. Alderi Matos, que é o historiador da Igreja Presbiteriana Presbiteriana do Brasil, e também do reverendo Cláudio Marra, que é o editor da editora Cultura Cristã, da Casa Editora Presbiteriana. Eu tive o privilégio de ser aluno de ambos. Com o reverendo Alderi a gente aprendeu bastante história e o reverendo Cláudio foi nosso professor de técnica de comunicação. Assim que se eu fizer alguma coisa certa no programa, a responsabilidade é dele, certo? Mas se for errado, a culpa é minha, né? Então aqui, queridos, nós estamos com imensa alegria com esses homens de Deus. Daqui a pouco vai estar conosco também nosso irmão Rodrigo Leitão, que é apresentador deste programa comigo. E nós vamos começar nessa tarde fazendo a primeira pergunta ao reverendo Alderi. Reverendo Alderi, a Igreja Presbiteriana surge no dia 12 de agosto de 1859 com a chegada de Ashbel Green Simonton ao Brasil. Mas, reverendo, qual foi o contexto que moveu Simonton nos Estados Unidos a vir ao Brasil? Como é que esse jovem chega a essa decisão tão importante e tão abençoadora para a vida de cada um de nós, membros da Igreja Presbiteriana do Brasil? Reverendo Roster, realmente essa é uma pergunta muito oportuna e esse contexto é muito rico e muito anterior a Simonton. De fato, o reverendo Simonton só veio ao Brasil em 1859 por causa de uma série de acontecimentos muito importantes que estavam ocorrendo nos Estados Unidos já durante várias décadas, várias gerações. Talvez o contexto mais remoto da vinda do reverendo Simonton tenham sido aqueles grandes avivamentos que aconteceram tanto na Inglaterra quanto na América do Norte, nos Estados Unidos, nos séculos 18 e 19. Então, no século 18, nós tivemos aquele maravilhoso avivamento evangélico inglês, com Wesley, Whitefield, John Newton e outros personagens extraordinários, que foram um impulso muito importante para o surgimento das missões mundiais protestantes. Do outro lado do Oceano Atlântico, então, na América do Norte, os futuros Estados Unidos, nós tivemos o primeiro grande despertamento na época de Jonathan Edwards, então, em meados do século XVIII, 1740, 1750, e nas primeiras décadas do século XIX, a partir mais ou menos do ano 1800, 1801, os historiadores identificam um segundo grande despertamento. E então, poucos anos depois, surge o movimento missionário especificamente norte-americano. Aquele poderoso, aquele vigoroso movimento de missões internacionais, na verdade, missões mundiais, empreendido pelas igrejas protestantes, pelas igrejas evangélicas dos Estados Unidos. Então, no caso da Igreja Presbiteriana, a Igreja Presbiteriana cria na década de 1830 a sua Junta de Missões Estrangeiras e cerca de 20 anos mais tarde, então, esta junta envia ao Brasil o reverendo Simonton. Já havia enviado missionários a outras regiões do mundo, a Ásia, ao Oriente Médio. Já havia enviado um missionário à América Latina. Houve um missionário presbiteriano norte-americano que veio para a Colômbia 3 anos antes de Simonton, o reverendo Pratt, então em 1856. Então é esse conjunto de fenômenos extraordinários, os avivamentos, o movimento missionário internacional, mundial,
que está por trás da vinda do nosso irmão Simonton ao Brasil. Que bênção, reverendo. Quero dar as boas-vindas aqui ao reverendo Rodrigo Leitão, que é apresentador do programa conosco. Uma bênção recebê-lo nessa tarde, querido Rodrigo. Uma alegria, Roster, estarmos juntos mais uma vez aqui no Passando a Limpo, mais uma quarta-feira, e podendo conversar um pouquinho mais sobre a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Amém. O senhor já pode falar aí, reverendo, para os nossos ouvintes, quais são as nossas mídias sociais aí, para que nós compartilhemos Facebook, YouTube, para que todo mundo tenha o privilégio de participar desse programa tão especial, reverendo? A nossa Rádio IPB, que tem aí diversos lugares sendo transmitida, também está sendo transmitida nas nossas redes sociais. Então você pode, inclusive, acompanhar com imagens aí no nosso facebook.com/ipb.org.br. Pode deixar o seu comentário e construir o programa aqui junto com a gente, deixar a sua pergunta para o reverendo Alderi, para o Cláudio Marra. E também você pode acompanhar pelo youtube.com/ipbtv e também no nosso site ipb.org.br/ipb3. Que benção, e o reverendo Rodrigo tem tudo isso de memória, pessoal. Aplausos para ele, né? Queridos irmãos, nós continuamos ainda com a pergunta ao reverendo Alderi. Reverendo Alderi, o senhor falou então daquele contexto tão precioso de avivamento no qual Simonton foi formado, mas com respeito à vida do próprio Simonton, reverendo, talvez o nosso ouvinte, a nossa irmã que está em casa, é presbiteriano, mas não conhece com detalhes como foi o chamado de Simonton e como ele veio parar no Brasil e ser o pioneiro para trazer a pregação do Evangelho também ao nosso país, com os óculos da fé reformada, plantando assim a Igreja Presbiteriana do Brasil? Realmente essa é uma outra questão extremamente pertinente e relevante para nós, porque quem examinasse os primeiros anos da vida do reverendo Simonton, quando ainda bem jovem, jamais imaginaria que ele seria um dia um pioneiro do presbiterianismo num outro país, no caso, o Brasil. Simonton nasceu numa família presbiteriana muito fervorosa, muito piedosa. Os seus pais eram de origem escocesa irlandesa, faziam parte daquele enorme contingente de escoceses e irlandeses que foram para a América do Norte e se constituíram nos principais formadores da nova nação, os Estados Unidos. Então ele nasceu nesse ambiente religioso, mas durante algum tempo ele não teve preocupações religiosas, espirituais muito salientes, muito destacadas na sua vida. Ele fez os seus primeiros estudos, frequentou o colégio de Nova Jersey, hoje a Universidade de Princeton, fez uma famosa viagem de 1 ano e meio pelo sul dos Estados Unidos, que ele narra em detalhes no seu diário. Mas então, voltando para sua terra, para a cidade de Harrisburg, perto de West Hanover, na Pensilvânia, onde ele nasceu, o que aconteceu em 1855, 4 anos antes da sua vinda para o Brasil? Um avivamento. A sua igreja foi abalada, foi sacudida por um avivamento muito impactante, e aquilo alcançou de maneira profunda também a vida do jovem Ashbel Simonton. E a partir então daquele avivamento, ele tomou algumas decisões muito importantes. Primeiro, a decisão finalmente de fazer a sua profissão de fé, de tornar-se membro da igreja. E logo em seguida também o desejo de abraçar um ministério. Então, pouco tempo depois disso, ele ingressa no seminário de Princeton. E então ocorre aquele episódio bem conhecido. Ainda no início dos seus estudos, certa vez na capela, participando do culto e ouvindo o pregador daquele dia, que era o reverendo Hodge, o seu professor, Charles Hodge. Hodge falou a respeito de missões estrangeiras, da necessidade dos campos que estavam brancos para a ceifa, né, à espera dos ceifeiros, dos pregadores, dos missionários. E a partir daquele momento, então, Simonton mudou o seu foco, seu objetivo de vida, não mais ser um pastor nos Estados Unidos, e sim um missionário no exterior. E pouco tempo depois, não sabemos exatamente como, quais as circunstâncias precisas disso, mas ele concluiu que deveria ir trabalhar num país que havia se tornado independente há não muito tempo, que era o Brasil.
E assim ele chegou ao nosso país. Assim ele veio para cá. Querido Rodrigo, dentro ainda dessa perspectiva de Simonton, você tem alguma pergunta para o reverendo Alderi? Porque eu só tenho mais uma de Simonton para ele, depois a gente vai ouvir também com prazer o reverendo Cláudio. Mas eu queria ceder a palavra ao santo pastor Rodrigo Leitão. Que é isso. Eu acho que uma pergunta para o reverendo Alderi, né? Eu acho que nós jovens pastores, ainda vou me colocar nessa categoria, né? Temos muito a aprender, porque Simonton, apesar de ter morrido bem jovem, ele deixou um legado, que é o legado do qual a gente está conversando aqui até hoje. E eu acho que essas realizações, apesar do pouco tempo, né? Muitas pessoas até frequentam igrejas presbiterianas, são presbiterianos e não conhecem um pouco, né, do impacto, né? A gente até lembra do nome de Simonton por ele ter chegado, mas a participação dele nesse processo, né, ela é muito significativa, né? E a história dele também é uma história que toca muito nosso coração por tudo que ele viveu. Então eu queria que se o reverendo Alderi pudesse falar um pouquinho só sobre essas realizações que ele deixa como legado, né, para a gente, apesar do pouco tempo que ele viveu no Brasil e o pouco tempo que ele teve de vida, né? De fato, essa é uma questão assim extremamente inspiradora, né? O fato de que Simonton teve um ministério de cerca de 6 ou 7 anos apenas no Brasil. Ele chegou em 1859 e morreu 8 anos depois. Mas nós temos que descontar desses 8 anos um período de cerca de 1 ano que ele passou nos Estados Unidos e também o período inicial em que ele ainda estava aprendendo o idioma, estava aprendendo o português. Então, seu ministério efetivo foi de cerca de apenas 6 anos no Brasil. E é impressionante que nesses 6 anos ele tenha lançado de maneira muito sólida as bases da igreja presbiteriana, com a organização da primeira igreja local, que foi a igreja do Rio de Janeiro, em 1862, inicialmente com apenas 2 membros, nenhum deles brasileiro, um português e um americano. Pouco tempo depois, a criação do primeiro jornal evangélico em língua portuguesa, pelo menos em língua portuguesa no Brasil, que foi a Imprensa Evangélica, em 1864. E então, no ano seguinte, um acontecimento muito significativo que foi a criação do nosso primeiro concílio. Então, em 1865, o presbitério do Rio de Janeiro, que logo depois da sua organização, ordenou ao ministério aquele que seria o primeiro pastor, não só presbiteriano, mas o primeiro pastor evangélico, o primeiro pastor protestante nascido no Brasil, no caso, o reverendo José Manuel da Conceição. Essa reunião foi aqui em São Paulo, né, reverendo? Foi aqui em São Paulo. Então, em São Paulo foi criado o presbitério do Rio de Janeiro. E, finalmente, então, em 1867, o próprio ano da morte, de uma perspectiva humana prematura, de Simonton, ainda bastante jovem, então, no início deste ano, ele fundou a nossa primeira escola de teologia, o chamado Seminário do Rio de Janeiro, o Seminário Primitivo, que existiu por apenas 3 anos e formou 4 pastores, 4 jovens que se tornaram extraordinários obreiros e líderes da nascente Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, alguém certa vez comentou o seguinte, né, de que Simonton teve 2 filhas. Né? Uma das suas filhas, a Helen, né, a pequenina que nasceu da sua união com a Helen Murdoch Simonton, e a outra filha, então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, as 2 filhas do reverendo Simonton. Mas, de fato, a história deste jovem pastor, missionário, pregador, evangelista, e que ficou registrada no seu diário e também em obras que foram escritas a respeito dele, é uma história imensamente inspiradora e encorajadora, incentivadora para todos nós, mais de 1 século e meio mais tarde. Amém, amém. Que bênção, que bom. Reverendo, eu tenho só mais uma última pergunta relacionada a Simonton. Quando a gente lê o diário de Simonton, nós vemos esse zelo evangelístico, essa preocupação com a sua própria piedade, né, com o seu relacionamento com Deus. E nós, presbiterianos, acreditamos que nós somos selados com o Espírito Santo no momento da nossa conversão.
É aquele momento no qual o Espírito Santo nos regenera, nos dá o dom da fé, nos sela e nos batiza naquele momento. Em um determinado momento do diário, Simonton diz assim, reverendo: quem me dera um batismo de fogo que me purificasse das minhas escórias, que me desse um coração totalmente de Cristo. Aparentemente, isso não bate tanto com a nossa teologia. O que Simonton quis dizer com isso, reverendo? Para quem leu o diário de Simonton aí, não se assustar e falar: ué, Simonton, será que tinha alguma dúvida aí dessa teologia da área do Espírito Santo? Compartilha conosco, reverendo, por favor. Em primeiro lugar, não foi um lugar qualquer do diário em que Simonton falou isso. Essas são as últimas palavras do diário de Simonton. Uau. Simonton, infelizmente, não fez nenhum registro no seu diário no seu último ano de vida, que foi 1867. Ele faleceu em dezembro de 1867. Então, um ano antes, em dezembro de 1866, é que ele fez o último registro no seu diário. E justamente esse último registro termina com essas famosas palavras onde ele deseja um batismo de fogo que consumisse as suas impurezas, as suas imperfeições e ele tivesse também um coração totalmente de Cristo. Eu acho que Simonton apenas estava se referindo ao fato de que ele desejava mais e mais ser revestido do poder do Espírito Santo para que ele pudesse cumprir com fidelidade, com integridade a missão, a tarefa que havia recebido de Deus para realizar aqui no nosso país. Eu não creio que ele esteja elaborando nenhuma doutrina nova ou diferente a respeito do Espírito Santo. Apenas nós vemos aí esse seu desejo intenso de viver uma vida de santificação, uma vida de revestimento crescente do poder de Deus, da virtude de Deus através do seu Santo Espírito, para que ele pudesse assim estar capacitado para dar andamento e dar cumprimento a essa tarefa tão gloriosa e tão sublime que havia recebido da parte do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Como temos sido edificados, queridas irmãs, queridos irmãos, por essa entrevista tão preciosa aqui com o reverendo Alderi. E nos acompanha juntamente com ele o reverendo doutor Cláudio Marra. Reverendo Cláudio Marra, que cresceu na fé evangélica desde menino, e nos contava que foi membro da igreja de Sorocaba, depois de São Caetano, e envolvido sempre com comunicação, jornalista, trabalhando na editora Abril e já há muitos anos sendo editor da nossa editora Cultura Cristã. Reverendo Cláudio, como é que se conjugam na sua vida essa questão do chamado ao ministério e essa ênfase na área da comunicação? Como o senhor se torna um jornalista, um comunicador, depois um pastor? E como o senhor chega aí nesse trabalho nos dias de hoje na editora Cultura Cristã, que tem sido uma bênção, editando tantos bons livros para nossa edificação como pastores e também para os membros da nossa igreja? Como é que acontece isso na sua vida? Creio que é meio como acontece na vida da igreja, né? A palavra de Deus nos explica, nos conta, Pedro faz isso, nos conta que Deus nos fez o que nós somos, ou quem somos, para que a gente anuncie quem Ele é. Amém. Né? Então, pronto, a comunicação está inseparavelmente ligada ao próprio status de alguém que é cristão. É para isso que nós fomos chamados, né? Nós glorificamos a Deus falando dele para toda a gente. No meu caso, a gente não fica sabendo por que Deus decidiu assim, ele não conta, não adianta nem perguntar. Mas foi assim que ele fez, ele me colocou nesse caminho desde o começo. Interessante, eu sou filho de um que foi evangelista da nossa Junta de Missões Nacionais. Uau. Eu nasci em Guanhães, né? E eu me lembro de um tempo em que eu estava no berço ainda e eu era acordado com o cântico de hinos. Né? Até lembro de alguns hinos que eu ouvia ali. Eu ouvia bem os hinos porque meu pai usava um alto-falante. Eu ouvia e a vizinhança ouvia também, né? Eu estou falando de comunicação. Certíssimo. Comunicação da palavra. Estou acostumado com isso desde aquele início distante. E depois, ao longo da vida, fui sendo também, pela providência de Deus, dirigido
nesse rumo. Por instrução paterna ainda, meu pai e minha mãe me colocaram para ler desde muito cedo e tal. As ideias vão sendo algo familiar para a gente. E a comunicação delas. Eu fui trabalhar lá na Editora Abril, com as publicações infanto-juvenis, e fui fazer o curso de jornalismo e tal. Tudo isso vai aprimorando. E ficou muito claro para mim, e hoje é mais claro do que nunca, como toda aquela formação foram meus anos no Egito e meus anos no Exército para um ministério específico que eu deveria desempenhar. Ministério que eu desempenho agora, eu estou quase há 26 anos na nossa editora. Né? Parece que foi muito para Moisés ficar 80 anos na preparação. Eu não fiquei 80 anos antes de entrar na editora, mas fiquei um bocadinho. E creio que foi mesmo preparação para esse ministério abençoado que está acontecendo agora, não é? Trabalhar na nossa editora, a Casa Editora Presbiteriana, essa é a razão social. Editora Cultura Cristã é o nome para o mercado, nome fantasia. Trabalhar lá é coisa boa demais. Tem um amigo pastor que me visitou lá um dia, porque tem alguns amigos pastores que me visitam lá. Ouçam vocês aqui, viu? Não são todos. Eu vou fazer a visita, viu, reverendo? Iremos lá. Então, esse pastor me visitou lá, eu contei para ele o que eu faço, ele olhou para mim e perguntou, e ainda te pagam? Eu fiquei com medo que alguém escutasse o que ele estava dizendo, mas o fato é esse, não, é um privilégio. É uma alegria, uma bênção. Trabalhar ali é coisa de Deus mesmo. Que bom. E nesse ínterim, reverendo, também nós sabemos que o senhor foi missionário na África do Sul durante um tempo, né? Como é que foi que aconteceu isso aí? Como é que foi esse tempo de ministério? Lá compartilha um pouco com a gente. Isso. E a próxima pergunta já é do Rodrigo Leitão. Então, foi no começo do meu ministério, como pastor ordenado, né? Eu tinha terminado o seminário e recebi o convite da Igreja Reformada Holandesa da África do Sul, para, juntamente com outros ali, plantar uma igreja entre os imigrantes portugueses. Deve haver ainda, mas havia muitos imigrantes portugueses, particularmente na área de Joanesburgo. Então fomos para lá, minha esposa e eu, para plantar uma igreja, e começamos alguns trabalhos, alguns colegas foram para lá em seguida para cuidar desses outros pontos de pregação. Foi assim que eu fui parar na África do Sul. Depois de um tempo lá, voltei, né? E aqui, não mais pastor reformado, isso é uma piada. Não reformado, mas presbiteriano. É uma piada ou não? Rodrigo, querido. Pensando nessa direção, reverendo Cláudio, eu acho que a nossa igreja, ela tem vivido, eu acho que no último Supremo Concílio que nós tivemos aí há 2 semanas, isso ficou muito claro, uma percepção, ou talvez uma vocação para o nosso tempo de conciliar essas duas coisas, né? O aspecto teológico, de uma teologia reformada, bem estruturada e auxiliando pastores e membros de igreja no crescimento, no conhecimento bíblico-teológico, né? E a gente tem conseguido fazer isso através dos nossos centros de ensino, dos nossos seminários, também através da nossa editora, que tem sido uma referência pelas suas publicações, trazendo para o Brasil e publicando material de brasileiros que são completamente diferenciados, mas a gente tem feito isso sem perder essa paixão, essa importância fundamental que é a gênese da nossa igreja, que é a missão, que foi o que trouxe Simonton até aqui, que o levou até a África do Sul e tem conduzido o coração de muitos dos nossos pastores na plantação e na revitalização de igrejas. Então eu queria que o senhor falasse sobre esse desafio, que ele é sempre constante e não excludente, muito pelo contrário, ele deve permanecer em conjunto, mas da gente viver, né, essa igreja que tem um bom direcionamento teológico, e aí o senhor pode falar a partir da perspectiva da editora, e mantendo também essa paixão evangelística, essa paixão pela missão, essa paixão pela pregação do evangelho. Nossa, que pergunta, né? Que coisa. Bem, eu me lembro, estava lembrando hoje, a propósito de uma conversa que eu voltei com uns jovens da minha igreja, a respeito de ideias da nossa época, o nosso conhecimento e abordagem dessas ideias. Eu estava me lembrando de 2 coisas que os pregadores do Evangelho faziam e a gente lê no Novo Testamento.
eles se aproximavam dos judeus e diziam: Jesus é o Messias. Por que eles faziam isso? Porque os judeus estavam esperando o Messias. Tem uma boa nova para vocês. O Messias que vocês esperavam há muito tempo chegou. Eu me lembro daquele pedaço do filme Um Violinista no Telhado, quando vem a notícia de que eles tinham que sair dali, da sua aldeia. E um dos judeus que recebe essa terrível notícia pergunta pro rabino: não seria esse um bom momento para vir o Messias? Bom, isso foi no começo da história, se passa no começo do século XX e eles estavam esperando o Messias ainda. A resposta do rabino foi: eu creio que vamos ter que continuar esperando o Messias em outro lugar. O cristão ouve isso, fica consternado, né? Porque a mensagem cristã para os judeus, a gente vê isso lá no Novo Testamento, já era essa: o Messias chegou. Nós temos um hino que diz isso: cantai e exultai, o Messias chegou, gente, olha a boa notícia. Mas no Novo Testamento mesmo, a gente vê o pregador do evangelho chegando no meio que não sabia nada de Messias, que não estava esperando Messias nenhum, o meio grego, no caso ali, e ele fala de outra maneira. Eles estavam preocupados com algum Deus que eles não conheciam, e então o apóstolo Paulo chega e diz: eu vou falar para vocês desse Deus que vocês não conheciam, agora vão conhecer, né? Então, olha essa preocupação com a comunicação do Evangelho, que envolve, primeiro, conhecer o contexto. Como é que é a ideia aqui? O que é que as pessoas estão querendo, buscando, procurando? O que as preocupa? E qual é a ideia ali? E, em cada caso, como é que a gente vai comunicar o Evangelho? E quando diz comunicar o Evangelho, vem esse outro componente fundamental, porque o Evangelho tem que ser o Evangelho como apresentado na Escritura. É que na hora de ver as diferenças, alguém, lamentavelmente, pode querer mudar a mensagem para agradar essas pessoas aqui, em vez de apenas trabalhar a linguagem na apresentação do verdadeiro Evangelho, ou também, de alguma forma, reformular o próprio conteúdo para apresentar para esse outro grupo lá, em vez, de novo, de cuidar zelosamente de como é que eu vou dizer, mas como é que eu vou dizer a verdade, de um outro modo, como é o caso que a gente vê na Escritura, mas sempre dizendo a verdade. Então, há uma preocupação aí muito forte com saber o que tá pegando hoje em dia, o que se pensa hoje, quais são as ideias que estão rolando por aí. Um pastor, velho amigo, um modelo, pastor presbiteriano, falecido há não muito tempo, chamado reverendo não, o nome dele era Elben, chamado Elben César. Ele dizia que muitos pensam entre nós, que pregar o Evangelho é falar mal da Igreja Católica, é combater o catolicismo, né? Bem, isso nunca foi verdade. Nunca foi verdade que o Evangelho seja isso, né? Que há essa confusão, de fato, já aconteceu e ainda acontece. A gente não sabe bem o que as pessoas estão pensando, acha que elege aí um homem de palha e começa a tentar derrubá-lo, que é fácil, né? Porque não estamos atentos ao conteúdo que devemos transmitir. Então, nós temos que conhecer o que se pensa hoje, para nos apresentarmos a mensagem de um modo que faça sentido, que as pessoas entendam, acompanhem, né? Que caiam os pingos dos is, não em outro lugar. Essas são preocupações importantes e que a editora tem tido, né? Então, o que essas publicações todas apresentam? A gente está sempre tentando mais um autor nacional, porque não há muitos, né? Mas com autores nacionais, com autores traduzidos, dizer o que é o conteúdo bíblico mesmo e dizer isso do modo como a própria Bíblia faz, que é um modo contextualizado. Porque quando a gente vai para a Escritura, a gente não vê Jeremias falando a Jerusalém nos termos da carta de Paulo aos Efésios ou aos Colossenses, ou o apóstolo Paulo pregando o discurso de Daniel. Não. Cada um deles falou o seu contexto, a sua situação,
com a fidelidade de servos de Deus. É isso que a gente quer. É isso. Amém. Que bênção maravilhosa. Querido ouvinte, em São Paulo são 12 horas e 30 minutos e 50 segundos. Então nós vamos ter um breve break aqui. Continue conosco. Depois do intervalo a gente vai voltar com o reverendo Enos Moura e também ainda conversando com o reverendo Alderi e com o reverendo Cláudio Marra. A gente volta daqui a um tempinho. Você está ouvindo Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Sou presbiteriano de nascença. Meu avô foi pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, meus pais e 7 tios foram pastores da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nasci dentro dessa igreja. Também por convicção nas doutrinas que a igreja esposa. Sou presbiteriano por causa do compromisso que a igreja tem buscado cultivar com a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática. Se a vida tiver danada, diz que paz, diz que paz. Se brigou com a namorada, diz que paz, diz que paz. Se o dinheiro anda curto e a família entrou em surto, diz que paz, diz que paz. Diz que paz, diz que paz. Para ter uma vida feliz, diz que paz. É só ligar. Em Ribeirão Preto, diz que 3625-1311. Diz que paz. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Voltamos com Passando a Limpo. Hoje com Roster Guimarães Lopes. Que bom que você ainda está conosco. Voltamos agora, depois do nosso intervalo, nesse programa Passando a Limpo, desta quarta-feira tão especial, em que falamos sobre os 159 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. O nosso próximo entrevistado, será entrevistado por telefone, é o reverendo Enos Moura. Reverendo Enos Moura, aqui o senhor fala com o reverendo Roster. Eu quero lhe dar as boas-vindas nessa tarde ao nosso programa Passando a Limpo. Que bom que o senhor está aqui conosco, compartilhando da sua sabedoria e experiência ministerial. É um prazer encontrar com vocês hoje, nesse programa que já está consagrado como um dos mais ouvidos pelos presbiterianos. Louvado seja Deus, que bênção. Reverendo Enos, o senhor tem sido um pastor fiel à palavra de Deus e uma grande bênção durante muitos anos de ministério na Igreja Presbiteriana. E todos nós sabemos que o senhor sempre foi um líder da mocidade, da juventude presbiteriana já há muito tempo. Então nós queríamos pedir ao senhor para compartilhar conosco sobre como foi esse surgimento da UMP na Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Desde quando o senhor participa nesse trabalho tão importante da juventude na Igreja Presbiteriana e qual a importância do jovem na Igreja Presbiteriana do Brasil nos dias de hoje? Quando eu tinha 12 anos, a turma da minha igreja, lá em Jaboatão dos Guararapes, era muito ativa. Não existia UPA ainda. Então, um jovem com 12 anos já podia fazer parte da mocidade. E assim aconteceu. Fiz 12 anos na sexta-feira e no domingo já fui recebido como sócio. Que bênção. Já se passaram 61 anos Uau. nesse entrosamento com a mocidade presbiteriana do Brasil. Que bênção, que bom. E o senhor, reverendo, quando foi ordenado pastor, sempre trabalhou com mocidade, o senhor foi secretário nacional de mocidade, se eu me lembro bem, não é verdade? Como é que foi a importância do trabalho com o jovem no ministério pastoral do senhor? Eu tenho plena certeza que herdei essa paixão pelo trabalho com a mocidade através do meu pai, que era pastor presbiteriano também. Cada representante da mocidade nacional que visitava a nossa igreja no Grande Recife, ele recebia com faixas, íamos todos nós para o aeroporto, e assim eu consegui enxergar a importância do jovem para a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque ela é uma igreja jovem. Apesar dos nossos 159 anos, quando a gente participa do Congresso Nacional, como aconteceu agora em Brasília, no mês de abril, a gente vê que a mocidade presbiteriana está
vibrante. Que Não bênção. gosto de ouvir informações de que a mocidade está fraca. Não, ela está firme e forte. Amém. Que bênção. Reverendo Enos, aqui é o reverendo Rodrigo Leitão, uma alegria poder falar novamente com o senhor. E a minha pergunta vai na seguinte direção. Esse ano aí de 2018, a gente teve o lançamento aí, tirando do fundo do baú algumas coisas, né, de alguém que teve uma experiência tão grande na nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. E então nós tivemos a publicação do baú do Enos Pai aí como um livro aí para 2018. Conta pra gente algumas aí, talvez uma ou duas histórias interessantes que a gente pode encontrar aí nesses relatos que foram feitos no livro. Poxa vida, é gostoso falar do baú do Enos Pai. Ali a gente encontra histórias tanto da cidade como da igreja. São histórias que, de certa forma, pesquisadores podem ir lá e encontrar subsídios também para a história da mocidade, da igreja e do jovem presbiteriano de uma maneira geral, como aconteceu em 1969. Uma historinha curta que eu queria contar. Eu morava aqui em São Paulo sozinho, o reverendo André, o secretário-geral da mocidade, me convidou para integrar uma equipe que ele estava formando de apenas 8 jovens para liderar o ressurgimento da revista Mocidade, aliás, do jornal Mocidade, que era de grande importância para o entrosamento da UNT no Brasil. Nós fomos para o Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, foi a reunião, e na barca entre Rio e Niterói, porque não existia ponte ainda, eu conheci uma jovem que era amiga do seminarista de Campinas, isso em 15 de novembro de 69. 6 anos depois, nós estávamos nos casando na Igreja da Lapa, aqui em São Paulo, e na Igreja das Graças, no Recife. Mocidade inclui também possibilidades de namoro entre jovens cristãos comprometidos com a palavra. Amém. Passei por isso também, reverendo. Apesar de ser pastor, eu não brigo com jovens que de vez em quando dão uma fugidinha para outras igrejas. É a maneira da gente encontrar os nossos cônjuges separados pelo Senhor. Amém. Desde que volte para o IPB tá bom, né, reverendo? Claro, claro. Reverendo, e esse testemunho que o senhor conta é muito precioso, porque o senhor é filho de pastor lá da região nordeste do Brasil, e a sua esposa é filha do reverendo Américo Justiniano Ribeiro. Então essa família é uma família que une, né, a IPB no Nordeste e no Sudeste, né? Sem dúvida, sem dúvida. E eu queria perguntar para o senhor o seguinte: nesses anos como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em todos os acontecimentos históricos, qual foi o fato mais marcante para a vida do senhor como pastor e qual a melhor contribuição que o senhor acha que a IPB já trouxe para o nosso país em todos esses anos? Olha, eu tinha apenas 16 anos, quando uma carta de mais ou menos 12 páginas, escritas à mão, eu recebi do reverendo Josué Belo, que tinha sido presidente da Confederação Nacional da Mocidade. E naquela carta ele contava todo o episódio do desmembramento, da desorganização, da extinção da Confederação Nacional. Aquilo me marcou muito. Eu era seminarista e literalmente chorei durante uma tarde toda, porque o entrosamento do Recife com a sede da mocidade aqui, da Igreja da Lapa, era constante. Eram 2, 3, 4 cartas por semana entre mim e o reverendo Josué. Então, esse foi um fato marcante pelo lado triste, mas um fato muito gostoso pelo lado alegre, é quando numa tarde de primavera, no Recife, bem gostosa, o clima, o sol, eu recebi um telefonema daqui de São Paulo, dizendo que era para aceitar ou não a inclusão da lista tríplice para concorrer à Secretaria-Geral da Mocidade. Então, o meu coração se alegrou. Foram 3 meses de espera até a eleição. Eu fui eleito pela graça de Deus e foram 5 anos marcantes para a minha vida. 5 anos na Secretaria Nacional da Mocidade. Por que não 4, que é o normal? É que houve uma prorrogação para uma reunião extraordinária do Supremo Conselho em 1999,
lá no Recife, porque em Brasília não deu tempo. Então, esses dois fatos estão muito dentro de mim. Enquanto isso, já em 2 livros. No primeiro, que foi Do Amor por uma Tocha, e agora nesse do Baú do Meu Pai. Cada vez mais eu dou graças a Deus pelo trabalho com a mocidade. Sábado passado eu recebi o título de sócio emérito da UNT Cidade E. Carvalho, aqui em São Paulo. Já sou também sócio emérito da UNT da Igreja das Graças do Recife. Que bênção. E de púlpito agora eu lanço um pedido que está me fazendo falta. Ser sócio emérito da UNT Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, onde eu comecei há 52 anos atrás. Certíssimo. Que o Tá pessoal lá do pedido. Nordeste... escuta aí, meu irmão. O pessoal do Nordeste aí, ouvindo o pedido. Reverendo Enos, nós temos mais uma pergunta para o senhor. Com tantos anos de pastorado, tendo sido pastor lá na Igreja Presbiteriana das Graças, aqui em Carvalho e outras igrejas, há outros pastores jovens que também escutam o nosso programa, que estão começando, né, os seus primeiros dias no ministério. Eu queria, nessa última pergunta que nós fazemos ao senhor, que palavra o senhor daria, né, para um jovem que está começando hoje no ministério pastoral, em pleno século XXI, e com tantos desafios nesse mundo tão complexo, mas nessa igreja tão preciosa e comprometida com a palavra de Deus, que é a IPB, que conselho o senhor daria para um jovem pastor que está começando aí no seu ministério, e que importância o trabalho com juventude deve ter na vida desse pastor? A gente ouve em diversos pontos do Brasil a informação e às vezes o testemunho de que nossa organização como sociedades domésticas ou forças de integração é um assunto já ultrapassado. Mas eu queria dizer que não. Se por acaso você não concorda com o nome, embora que a gente deveria concordar porque nós somos da IPB, então se você quer colocar projeto jovem, ação missionária, alguma coisa, mas o importante é que os jovens recebam apoio constante do pastor. Se for pastor sozinho numa igreja, se desdobre. Mas se puder colocar algum auxiliar para trabalhar com a mocidade, é de suma importância, porque nós somos a igreja hoje, nós temos de trabalhar hoje, e uma igreja com jovens é uma igreja forte e brilhante. Quando alguém me diz, a mocidade está muito fraca, eu digo, olha, chama o pastor para uma pizza, toma um sorvete com ele, prepara um açaí bem gostoso e conversa abertamente com o coração, porque depende muito do apoio pastoral. Esse conselho que eu daria aos meus jovens pastores que estão se formando. Não despreze as forças de integração, porque elas são sustentáveis da nossa igreja. Reverendo Enos, muito obrigado por estar conosco aqui nessa tarde. Desejamos que o Deus Eterno continue a sustentá-lo e o conserve com saúde para que o Senhor continue sendo essa grande bênção em nosso meio. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado mesmo. Um grande abraço. Aquele abraço, reverendo. Que bênção, irmãos. Nós tivemos essa entrevista tão preciosa com o reverendo Enos, que já é verdadeiramente uma relíquia histórica da IPB. Fala, Rodrigão. Aproveitando que a gente está nesse bate-papo aqui, eu queria fazer uma pergunta para o Alderi, porque a gente conversou com o reverendo Enos, e eu queria saber o seguinte, reverendo Alderi, historiador da nossa igreja, acredito que em conversas aí com muitos desses pastores, né, já jubilados, mais velhos, muitas histórias também devem emergir, né, reverendo, a partir de, às vezes, até conversas informais. Já aconteceu alguma situação de conversa com algum pastor que veio à tona alguma, talvez história que não fosse tão conhecida e que de fato o orientou em algum caminho para os seus livros ou para alguma coisa que o senhor fosse escrever? Olha, eu estou em constante contato com pastores e também não pastores, né, da nossa igreja, que me podem fornecer informações a respeito dos meus personagens, né? Para quem conhece um pouco o que eu tenho escrito, sabe que eu me tornei, de uns tempos para cá, um escritor de biografias, né? Recentemente eu ainda estava fazendo um cálculo, se formos incluir as biografias dos meus 2 livros já publicados e a do que eu estou preparando agora, né, o 3º volume, eu creio que vai passar de 400. Uau. Mais de 400 pastores, missionários, leigos destacados e assim por diante. E, é claro,
em contato com pessoas que conheceram alguns desses personagens, que foram seus contemporâneos, seus colegas, ou então familiares desses pastores, eu acabo recebendo informações muito preciosas que nós não encontramos normalmente nas fontes, nos periódicos, nas atas, nos livros. Essas informações mais de caráter íntimo, fruto da convivência dessas pessoas com esses personagens, e então isso tem sido muito agradável, né, descobrir essas informações novas e incluí-las nessas biografias que eu tenho escrito a respeito de tantos personagens. Que bênção, louvado seja Deus. Que tarde tão preciosa, né, Rodrigo? A gente está aprendendo bastante aqui. E eu queria tentar fazer uma pergunta para termos uma resposta do reverendo Alderi e do reverendo Cláudio, porque sempre na história do protestantismo a comunicação foi muito importante, porque o Senhor nos chamou para pregar o evangelho a toda criatura. Então, na época do evangelho da Reforma, nós vemos que a imprensa teve um lugar tremendamente especial. Simonton, quando chega no Brasil, dentre as realizações que o reverendo Alderi colocou, ele edita a Imprensa Evangélica, que é o primeiro periódico evangélico do nosso país, não é verdade, reverendo? E na própria história da nossa igreja, nós encontramos homens como o reverendo Riso e o reverendo Borges, que tinham programas de rádio que tinham alcance nacional. Sim. Antes mesmo que a televisão surgisse, e depois Deus usa o reverendo Boanerges, né, na formação da editora Cultura Cristã. Então, eu queria pedir ao reverendo Alderi, né, que falasse para nós um pouco da importância da história dessa comunicação com respeito à pregação em rádio, à edição de livros. Que lugar isso tem ocupado na história da Igreja Presbiteriana? E aí, talvez, falando como surgiu a Casa Editora Presbiteriana. E a pergunta para o reverendo Cláudio é que, dentro dessa linha histórica, reverendo, hoje nós temos livros publicados por meios eletrônicos. Então, ainda há lugar, reverendo, para o livro impresso, na mão, que a gente gosta tanto? Vai ser a pergunta que o reverendo Cláudio vai responder. Que lugar ocupa o livro impresso e quanto tempo ele ainda fica aí, né? E será que vale a pena? Eu mesmo tenho uma biblioteca que eu gastei a maioria dos meus recursos nela, e me alegro por isso. Eu tenho dificuldade com esses livros assim eletrônicos, sabe, Rodrigo? Eu não. Mas eu gosto do livro assim na mão, eu sou a moda antiga. Mas vamos ouvir o reverendo Alderi, depois a gente ouve o reverendo Cláudio dentro dessa perspectiva. Como já foi apontado pelo reverendo Cláudio Marra, o evangelho tem tudo a ver com comunicação. O evangelho é uma mensagem que precisa ser proclamada, que precisa ser transmitida de maneira eficaz, de maneira atraente, e isso então nos leva para o campo da comunicação. E, evidentemente, quando os primeiros missionários norte-americanos vieram para o Brasil, e depois quando surgiu também uma liderança nacional, a comunicação do Evangelho em suas diferentes formas, através de diferentes veículos, sempre esteve no centro dos seus interesses e das suas preocupações. Essa é a razão pela qual Simonton, então, praticamente recém-chegado ao Brasil, em 1864, criou a Imprensa Evangélica, que era um jornal de grande circulação, era um jornal do qual se podia fazer assinaturas e que chegava ao Brasil inteiro e às mais diferentes categorias de pessoas. Não era um jornal dirigido especificamente à comunidade evangélica, que, claro, naquela época ainda era muito diminuta. Era um jornal voltado para a sociedade da maneira mais ampla possível, discutindo, então, não somente questões bíblicas, questões teológicas, mas as grandes questões da sociedade, da cultura, da política, que estavam em voga naqueles dias em que o jornal foi publicado. A imprensa evangélica circulou durante 28 anos. Uau. Então, desde 1864 até 1892. Encerrou as suas atividades em 92. No ano seguinte surge um novo periódico presbiteriano, O Estandarte, 1893, criado pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, e que até hoje é o órgão oficial
da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Então é curioso, um órgão oficial que é mais antigo que a própria denominação. O estandarte foi da IPB, né, reverendo? Exato. E então, apenas 6 anos depois do estandarte, a criação do Puritano, em 1899, pelo reverendo Álvaro Reis. Então nós vemos essa preocupação desde o início com a comunicação do Evangelho e com o uso dos meios mais eficazes, mais adiantados, mais avançados, disponíveis na época. Então, não só o uso de periódicos, e foram muitos os periódicos presbiterianos publicados pelo Brasil afora, mas também o uso da literatura, dos livros, opúsculos, folhetos, inicialmente material publicado nos Estados Unidos ou em Portugal, na famosa editora lá da Rua das Janelas Verdes, ou coisa parecida, e que eram importados então para o Brasil, e depois o surgimento de pequenas editoras evangélicas aqui mesmo no Brasil, até chegarmos à nossa própria editora, Casa Editora Presbiteriana, no final dos anos 40, e fruto então da visão, do idealismo do reverendo Boanerges Ribeiro. Então é uma longa trajetória no campo da imprensa, também no campo do rádio, mais tarde a televisão, e agora o uso da internet, que é o meio por excelência de comunicação que nós temos nos dias atuais. Que benção que nossa igreja tem tentado comunicar o Evangelho com fidelidade até hoje, né, pastor? Verdade. Louvado seja Deus. Reverendo Cláudio. O reverendo Alderi fez um apanhado histórico aí, muito bom. Então eu vou começar um pouquinho antes. Certíssimo. No princípio disse Deus. Começa a comunicação. Uma expressão importante na Escritura, disse Deus. Não é? Outra expressão muito importante, ouve, ó Israel. Olha só, falando, ouvindo. E vem a escrita também. Então Moisés foi ao Sinai e desceu de lá com as tábuas da lei. Tudo registrado ali. Aliás, tem uma história que eu conto aí, que o pessoal já está repetindo sem me dar crédito. Isso não se faz. O copyright tinha que ser respeitado. Tem que respeitar. A história é a seguinte, que Moisés desceu e encontrou aquela lambança lá do bezerro de ouro, não é? E você sabe que Moisés foi um homem muito manso, mas vocês não tinham que vê-lo zangado. Ele ficou tão furioso que ele quebrou as tábuas da lei, com aquela situação que ele confrontou lá embaixo ao pé do Sinai. Ele quebrou as tábuas da lei, mas ele não perdeu os arquivos porque estava tudo na nuvem. Viu? Momento para rir, muito importante. Essa é boa. Obrigado. Excelente. Vocês espalhem por aí que foi o programa que falou isso. Eu escrevi isso antes na revista Servos Ordenados, vários trimestres atrás. Né? Mas está registrado lá. Está registrado, tem data e tudo. Dá para ver quem contou primeiro. Mas o que eu quero dizer é, olha a comunicação o tempo todo. Né? E mudando de formato. Então, era uma comunicação oral, agora tem que registrar para ser lida, para ser ensinada. Os sacerdotes iam fazer isso, os levitas, os príncipes de Israel foram ordenados a fazer isso, reis se destacaram pelo ensino da lei em Israel, né? E a gente vai ver mais tarde outros meios, né? Entraram os rolos, o papiro. Muito tempo mais tarde vai aparecer o pergaminho, não é? E muito mais tarde vai aparecer o códex, né? Colecionaram em folhas organizadas, protegidas por uma capa, o que hoje nós chamamos de livro, né? Aliás, eu tenho um bom livro aqui na mão, vocês não percam, a igreja... O senhor vai falar dele daqui a pouquinho. Discipulador. Então, bom autor, eu conheço. Bom autor. Ele pensa que conhece o autor, tudo bem. Então... Nem o autor se conhece assim mesmo, né? Eu vou me informar com ele depois. Então, mas vejam como vão acontecendo mudanças muito importantes em como essa palavra é veiculada, onde ela fica e onde ela é encontrada, não é? Então, hoje, quando a gente fala da Bíblia, me empresta a sua Bíblia aí, só um pouquinho, por favor.
Olha aqui, quando a gente fala da Bíblia, a gente pensa num volume assim. Você trouxe sua Bíblia? Alguém está pensando num volume assim, né? É claro que a gente pode responder, sim, eu trouxe a minha Bíblia. Vou ligá-la. Aqui está, né? E hoje é assim, eu sei que há ainda uma resistência da parte de muitos quanto ao uso pelo pastor ou pelos crentes na igreja da Bíblia, mas a Bíblia está aqui também, né? E nessa hora eu lembro do que aconteceu lá no Sinai, né? Onde é que estava a Bíblia? Bem, quando quebrou as pedras, continuava na nuvem e foi registrado de novo, foi escrito de novo na pedra. E era em 2 tablets, né, velho? Era o tablet. Então, a pessoa usar um tablet hoje não devia estranhar, né? Porque Moisés usava tablet. Bem, isso nos leva para esse meio e esse recurso que temos hoje, que é o recurso virtual, né? Falando de livros em geral, nós temos o e-book. Esse e-book pode ser um e-bíblia, né? Claro, a gente já tem isto. É bom se repensar. Alguém aí que é resistente a essa ideia desses recursos disse que isso é uma coisa do mundo, né? Não é. É do mundo. Eu posso dizer até que seja do mundo, como é do mundo o carro que me trouxe até aqui hoje, né? Porque não foi feito necessariamente por cristãos, né? É uma coisa do mundo, mas é uma coisa boa que o mundo... Isso fica na conta da graça comum de Deus, né? Os reformados, particularmente, vão ser os primeiros a apreciar isso, porque reconhecem a soberania de Deus em todas as esferas, na esfera de fazer carros, na hora de fazer e-books, sem limitações. Como sendo ele também, como tendo sido ele o autor da sua própria revelação. Então não há problema nenhum, claro que não há, mas há adaptação, adequação. Algum prefere ler na tela, vai ler na tela. Tem aqueles como nós, Roster, que se não sentir o cheiro do papel, não vale. Né? Eu falei Roster, mas você não. Temos os que gostamos de livros há muito tempo, então a gente se acostumou ao formato, papel, encadernação. Eu já tenho a facilidade de carregar a minha biblioteca, reverendo, para onde eu vou. Eu também. Eu também. Então, o que tem de livro aqui, só a Bíblia aqui já são 66 livros. É impressionante. Que biblioteca. Né? No meu caso, eu diria que, como editor, eu não estranho uma coisa nem outra, mas eu observo que o leitor gosta do papel, que o e-book até agora não tirou o lugar do papel e não creio que vá tirar, porque tem essas questões de como é que eu prefiro ler, né? É uma coisa pessoal. A pessoa gosta do e-book, vai ler o e-book, tem essa biblioteca toda num espaço como esse aqui. Nesse sentido, reverendo, na nossa editora, nós temos já aí um processo de produção de livros eletrônicos para o Kindle, outras plataformas aí, já bem estabelecidas, como que... Ele fez essa pergunta porque ele é jornalista, viu? Porque ele sabe que nós temos. Estão não precisa responder, né? Que prazer você me dá de me conceder essa oportunidade de repetir. Sim, nós temos e-books, né? E continuamos fazendo. Temos aí uns 20 títulos, alguns já quase pronta a formatação, outros no começo, e o que acontece depois da formatação é o encaminhamento para os distribuidores, né? Eles não são vendidos no site da editora, mas em sites específicos, como no Kindle, no Kindle, via Kindle e Cultura e Amazon, etc. Né? Então, sim, nós estamos aí sabendo que é uma questão, o mercado hoje tem essa alternativa. Muito bom. Não é o que está vendendo mais, porque há uma resistência, eu diria até universal. O e-book não está saindo como se esperava que ele saísse. Ele não é o sucesso comercial que faria sentido pensar que seria neste momento, né? Mas isso não quer dizer que vá ter retrocesso, porque tem coisas que não voltam mesmo. Não tem jeito. Isso aí. Rodrigo, hoje a entrevista está tão boa que a gente conversou aqui com o nosso produtor, o grande Arthur. Nós vamos passar um pouquinho do horário do final do programa, porque não é todo dia que a gente tem tanta riqueza assim, com tanta disposição. E nesse momento eu quero fazer uma pergunta ao reverendo Alderi, depois eu quero pedir o reverendo Cláudio
depois da pergunta que eu fizer ao reverendo Alderi, que responda sobre aquele livro tão importante que está ali na sua mão, que nós entendemos que é sua tese de doutorado, e qual é a importância do chamado ao discipulado na vida da igreja, e como a igreja pode cumprir da melhor maneira possível esse mandato do Senhor Jesus para ela. Mas a pergunta para o reverendo Alderi é a seguinte: reverendo Alderi, quais são as contribuições, o senhor como historiador, acha que a igreja presbiteriana tem a dar para a sociedade brasileira, justamente nessa época em que ela faz 159 anos, como a igreja presbiteriana pode contribuir como um todo para a vida do povo brasileiro, e como ela pode ser uma bênção e um agente de transformação dessa nação. E aí a próxima pergunta ao reverendo Cláudio, como ela pode cumprir essa melhor missão de discipular, e falando um pouquinho sobre esse livro. E o Rodrigo ia falar alguma coisa. Não, eu quero saber bastante desse livro. Eu estou em semana de aula de doutorado, sabe, Rosta? E leitura obrigatória desse módulo é ler o livro do Cláudio Marra. Então, pensou? Assim, né? Bom módulo esse. Então, vamos ouvir o reverendo Alderi, depois o reverendo Cláudio, e para a gente caminhar aí para o fim do nosso programa. Não sei se o Rodrigão vai ter alguma outra pergunta depois, mas nós vamos ouvir os queridos nessa tarde. De fato, essa é uma questão sempre muito importante, muito central e prioritária para a igreja. Isso tem a ver com a missão da igreja, né? Quando a gente fala o que a igreja pode oferecer, qual a contribuição que a igreja pode dar. Então, nós estamos falando, de fato, a respeito do que chamamos de missão da igreja. Nós devemos ser muito cautelosos quando tratamos a respeito da missão da igreja, porque muitas vezes quando se fala da missão da igreja, se dá a impressão de que a igreja tem o objetivo de resolver todos os problemas da sociedade, né? E evidentemente não é isso que se espera que a igreja faça. Eu acho que a tarefa inicial da igreja, ou a tarefa mais prioritária da igreja, é cuidar dos seus próprios fiéis, né? Nós devemos primeiro fazer o nosso dever de casa, né? Cuidar da nossa própria casa, para depois querermos dar uma contribuição para a sociedade lá fora. Então, a tarefa mais importante é nutrirmos, educarmos, conduzirmos nos caminhos do Senhor aquelas pessoas que Deus tem chamado para fazer parte da nossa igreja. Amém. Daí a importância do ministério, a importância da educação teológica, a importância da boa literatura, como aqui é publicada pela nossa editora Cultura Cristã, e assim por diante. Mas também temos, num segundo momento, essa responsabilidade e essa tarefa em relação ao que está fora da igreja, ou seja, a sociedade e a cultura que nos cerca. E em relação à sociedade, é claro que, biblicamente, a tarefa mais prioritária é a pregação do Evangelho. Eu sempre digo, por que a pregação do Evangelho é tão importante em comparação com outras tarefas que a igreja possa ter a desempenhar lá fora? Porque se a igreja não o fizer, ninguém mais o fará. Tem muitas coisas que a igreja pode fazer na sociedade, mas que outras instituições, outras organizações também podem fazer à sua maneira. Mas no caso da pregação do Evangelho, se nós, os cristãos, se nós, a igreja, não o fizermos, ninguém mais o fará. Nós não vamos esperar que organizações culturais, científicas, tecnológicas, políticas, etc., preguem o Evangelho. Essa é uma tarefa prioritária e exclusiva da igreja. Então, nela é que nós devemos concentrar as nossas melhores energias, os nossos melhores esforços. Mas, além disso, junto com a pregação do Evangelho, não em substituição, mas em acréscimo à pregação do Evangelho, existem muitas outras coisas, evidentemente, que a igreja pode oferecer à sociedade, a começar da educação. E essa, de fato, tem sido, historicamente, uma das contribuições mais valiosas, mais ricas que a igreja presbiteriana tem prestado ao Brasil. Então, no campo da educação, seja com a criação de pequenas escolas que nós chamamos de paroquiais, que foram, ao longo do tempo, centenas dessas escolas criadas em todo o Brasil, seja as escolas de maior expressão,
como a Escola Americana de São Paulo, que eventualmente veio a se transformar no Mackenzie College e finalmente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Então, é extraordinária a contribuição que a nossa igreja tem dado ao Brasil, à sociedade brasileira, por meio da educação. Uma educação de qualidade, uma educação que leva a sério os aspectos acadêmicos e intelectuais da educação, mas uma educação também, ao mesmo tempo, informada e sustentada por princípios e por valores cristãos. Algo tão necessário na sociedade tão conturbada em que nós vivemos atualmente. Então, no campo da educação, no campo da ética, até mesmo no campo da política, enfim, são muitas as áreas em que a igreja, através da sua mensagem, através das suas convicções e através dos seus valores, tem dado e pode continuar oferecendo contribuições extraordinárias para a sociedade brasileira. Por exemplo, nós estamos vivendo um ano político, estão se aproximando aí as nossas eleições presidenciais. O cenário político é extremamente confuso. É verdade. E pouco animador, pouco edificante, quando olhamos para o que se está dizendo atualmente em termos de política no Brasil. O problema todo da corrupção que veio à tona de uma maneira muito dramática com a Operação Lava Jato. É verdade. E, enfim, uma série de acontecimentos tão difíceis e tão desafiadores que se apresentam na conjuntura nacional que estamos vivendo e em relação aos quais certamente a igreja tem algo a dizer. E, inclusive, é desejável, né, que a nossa igreja se manifeste com mais frequência e de maneira mais explícita a respeito dos grandes dramas, dos grandes problemas, dos grandes desafios da vida da nossa sociedade, para que as pessoas compreendam que a igreja está consciente do seu lugar, do seu papel e da necessidade de fazer uma diferença com a mensagem, com os valores do Evangelho na sociedade onde Deus nos tem colocado para vivermos e darmos o nosso testemunho. Então, Amém. Essas são algumas considerações que eu faria a respeito dessa questão tão séria, tão profunda e tão ampla que é a missão da igreja na sociedade, no mundo em que vivemos. Muito obrigado, reverendo. Reverendo Cláudio. Começando o trabalho como editor da nossa editora, anos atrás, uma das primeiras preocupações foi montar um currículo que consiste num plano geral para o ensino da Escritura na escola dominical, ainda que possa ser usado em outros momentos, principalmente intencionalmente para a escola dominical. Então, nós procuramos atrair pessoas que têm formação, experiência, gente com condições de dar uma sólida contribuição para fazer esse trabalho. Um bom currículo, caprichado, o melhor possível, ouvindo lideranças, pastores, gente envolvida no ensino na igreja. É um trabalho muito interessante que nós procuramos fazer desde o começo, né? E saindo por aí pelo Brasil, visitando igrejas, conversando com pessoas, líderes, pastores, professores, e avaliando o material feito e o material em produção, fica claro, foi ficando e é muito claro que é fundamental, é indispensável ter um bom currículo, mas isso pode não significar muito se não tiver o professor que vai aplicar aquele material. É claro, não é só o professor, a equipe, a coisa começa antes, né? Quem está planejando ali na igreja o ensino, quem está organizando, tem a superintendência e o professor na classe, né? Há todo um trabalho aí de preparação de gente, não só de um material impresso. Uau. Ou virtual que seja, não. Quem é que vai mexer com isso, né? Se o currículo não é assim grande coisa, é um currículo meia boca, pessoas capazes podem até salvá-lo. Por outro lado, ele pode ser excelente e pessoas não preparadas podem
acabar com ele. Destruí-lo. Destruir completamente. Isso é assim que é, né? Então ficou clara a importância de treinar gente, de treinar pessoas. Nessas visitas em todo o país aí, ao longo do tempo, uma preocupação da equipe, uma equipe da editora que sai por aí, é treinar. Mas o treinamento não pode ser assim, vem aí tal dia a equipe da cultura cristã e vai fazer isso. Isso pode ser muito bom e tem sido, mas está longe de ser o que de fato resolve a abordagem correta, saudável para resolver esse problema. É preciso que esse treinamento faça parte da vida da igreja local, que esteja isso na visão do conselho da igreja local, que é o responsável pela educação da igreja local, né? Isso tem que ser assim. Desses pensamentos foi que saiu o conteúdo desse livro, né? Então vamos ver como é que foi ao longo dos anos, vamos ver o que a Escritura diz sobre isso, o que nós aprendemos com a história da igreja nesse sentido de treinamento de gente, de preparo de gente que vai ensinar, né? O que a gente aprende? E qual é a nossa situação? Como é que nós abordamos o problema? O que dificulta, eu falo aí em barreiras para o discipulado, né? E como é que a gente resolve essas barreiras e tal. Assim foi se desenvolvendo esse livro. Que bom que você vai lê-lo, viu? Porque é um livro muito... Ele é prático, é olhar o que a Bíblia diz que devemos fazer, olhar para a história e para a Escritura para ver como é que se fez, né? Que contribuição foi dada, o que nós aprendemos com... Gostei muito da abordagem que o senhor fez do ministério de Richard Baxter no livro. Muito bom. Porque ele foi exatamente um bom exemplo. O que ele fez? Ele olhou para a necessidade e pensou, como é que vamos resolver isso? Imagine um pregador que não se satisfaz de receber tapinha nas costas. Ele foi falar com os crentes para saber como que os sermões que ele estava pregando, os haviam ajudado a crescer em santidade. Olha o que ele queria, né? Não é saber se lembra da ilustração, não. Aliás, deixa eu dizer que eu dei técnicas de comunicação lá no seu tempo, mas a minha disciplina é homilética. É verdade. Né? Foi só um intervalo aquele tempo lá. É verdade. O Baxter, então, ao fazer essa pesquisa, concluiu: eles nem sabem o que foi que eu disse. Aí ele não reagiu assim, deixa eu ir para uma igreja que me valorize mais e tal. Não, ele pensou, como é que eu posso suprir essa falha? E desenvolveu um trabalho ali que se tornou modelar. O Whitefield foi lá 100 anos depois e disse que ainda dava para sentir o aroma, o bom perfume do ministério do Sr. Baxter. Uau. 100 anos depois. Que coisa boa. Bom, isso é o que está nesse livro aí, e é o desafio, vem vindo agora a segunda edição, e é o desafio, porque a igreja, chama a igreja discipuladora, isso é a ideia de Jesus, não é nossa, né? Foi Jesus que nos fez uma igreja discipuladora. Então trata-se de ser aquilo que ele nos chamou nos designou, né? Nos comissionou para ser uma igreja discipuladora. Não perca. Uau, excelente. Rodrigão, para finalizar o nosso programa, você tem mais alguma palavra aí que você queira compartilhar com o ouvinte que está em casa e alguma contribuição para a gente? Só fazer o registro aqui, muita gente contribuindo, falando, mandando o seu abraço aqui, né, para os nossos convidados e também falando sobre a contribuição do reverendo Alderi, do reverendo Cláudio Marra, das mais diversas maneiras. Vou ler algumas pessoas aqui: o Edmar, a Ana Carolina, lá de Catanduva, Paula Feitosa, Cíntia Rezende, o Levi Cavalcante, o Bruno Lara, a Zilda, Mailinho, o Clemildo, o José Valdemar, a Zeula Franco, Aldinete, Ieda, muita gente. Reverendo Márcio de Souza Lima, Antônio Martins, Glauber Fidelis, jornalista também, Ronivaldo Pedrosa, Euline, Ronivaldo, reverendo Eberson Gracino, Darcy Caires, reverendo Ricardo Moraes, Margarete Solino, Raquel Carletti, muita gente só aqui gente mandando boa. mensagem, participando aqui do nosso programa e falando aí da importância desse bate-papo aqui, principalmente da contribuição desses nossos irmãos, né, para a nossa igreja e para aquilo que Deus está fazendo no nosso país também. Amém, querido Rodrigo. E eu gostaria muito de agradecer
a pessoa do reverendo Dr. Alderi, que já está aqui conosco, que estará muitas vezes mais, né, se ele aceitar o nosso convite. Reverendo Cláudio também, da mesma maneira. A gente podia arranjar uma cadeira cativa para o Alderi aqui, né? Vai ser uma benção. A gente usá-lo de consultor aqui a todo tempo no Passando a Limpo. Todo programa fica pequeno, né? Para tudo que a gente tem que aprender. Oficial do Passando a Limpo. Mas, Rodrigo, pegando um pouco o link do que o reverendo Alderi falou sobre o testemunho de Simonton no final do livro, e essa palavra do reverendo Cláudio sobre a preocupação do Richard Baxter com respeito à consagração da vida de suas ovelhas, para que a igreja cumpra tudo isso que nós temos aprendido, é extremamente importante que ela entenda que sem o seu Senhor ela não pode fazer nada. É verdade. Ainda essa semana eu li Atos capítulo 13, aquele texto tão precioso, no qual o Senhor disse que, pela boca de Lucas, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão por sobrenome Líger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E a Bíblia diz que, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E é impressionante que eles não questionam a perda do pastor titular da igreja ou do maior teólogo que ali pregava. A Bíblia diz que, jejuando eles e orando, impuseram as mãos e consagraram aqueles homens e os deixaram partir, a expressão grega é essa, para a missão. Então é extremamente importante para que a igreja continue cumprindo a sua missão na sociedade e dentro das suas portas, que ela não deixe de buscar conhecer a Deus por meio do estudo da palavra e ter uma séria vida de oração, de adoração e de consagração. Minha oração é que Deus abençoe não somente nós os que aqui estamos, mas também os ouvintes que estão em casa, que na Igreja Presbiteriana do Brasil Deus seja sempre priorizado, o nome do Senhor seja honrado e respeitado sobre tudo e sobre todos, que nós o amemos, o busquemos no estudo da palavra, em oração, porque disso depende a nossa santidade e o nosso cumprimento da missão. Nós louvamos a Deus pela vida dos nossos entrevistados, agradecemos a Deus pela vida do Arthur e pedimos ao Senhor que abençoe a IPB nesse fim de semana de festividades dos seus 159 anos. É verdade. Teremos aqui em São Paulo, né, na próxima sexta-feira, ali no Mackenzie, às 19h30, no Auditório Rui Barbosa, o culto de aniversário da EPB, pregará o reverendo Roberto, também às 18 horas lá no Vale do Anhangabaú, está todo mundo convidado para o Impacto Evangelístico Paz no Vale, nossas igrejas todas envolvidas aí, vai pregar o reverendo Hernandes, né? Vai ser uma bênção preciosa, e eu quero puxar um pouquinho para o meu lado aqui, nesse próximo domingo lá na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, vai pregar o reverendo Roberto Brasileiro, às 11 horas da manhã, no dia 12 de agosto, aniversário da EPB, também mês de aniversário da nossa igreja. Convidamos aqueles que não terão que ir à sua igreja, mas que estejam visitando São Paulo, para estar conosco nessa data tão especial, comemorando também os 159 anos da EPB. Que Deus nos abençoe, que o Senhor seja contigo, e na próxima semana nos vemos aqui no mesmo horário, nesse mesmo canal, quarta-feira, meio-dia, no Passando a Limpo, que vai mudar de nome. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Boa semana. Passando a Limpo. Apresentação: Roster Guimarães Lopes. Produção: Cadu Aranha e Cíntia Menezes. Coordenação: Arthur Mendes. Apoio: Igreja Presbiteriana Unida, Rua Helvétia 772, São Paulo. Realização: Rádio IPB APECOM, Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação.